Noilton acaba de lançar o filme A Arte do Renascimento, uma cinebiografia de Silvio Tendler. Noilton Nunes, de onde surgiu a ideia de fazer uma cinebiografia do Silvio Tendler? O Silvio Tendler é um amigo assim de 50 anos. Graças à vida, né, Silvio? Não é? Pela vida, cara. Naquele terraço ali ficava a Brigitte Bardot quando ela vinha aqui ao Brasil. O escritório do Niemeyer. E aí você aproveita isso como deixa para ir falando um pouco da história do Brasil. Você também no documentário, então vai ilustrando. Me diz uma coisa, por que o título é A Arte do Renascimento? Exatamente porque eu vejo que naquele momento ele estava renascendo. Do mundo da moda para a TV e depois para a internet. Leila Richards era assim, linda, dinâmica, inteligente, sagaz. Uma mulher que, sem dúvida, esteve à frente do seu tempo. Era livre, dona de temperamento forte e humor ácido. Leila estampou muitas capas de revistas femininas, o que a levou ao topo das editorias de moda na editora Block. Conheci a Leila Richards no cineclube do meu amigo Luiz Fernando Sampaio, lá em Santa Teresa, numa bela casa. A Leila participou de várias sessões e dos debates, ela conduziu os debates. E numa dessas sessões eu falei sobre o filme que eu preparava sobre o Euclides da Cunha. Ela se interessou muito, marcou uma entrevista comigo e começamos a ver as possibilidades dela participar. Ela foi decisiva para que esse filme ficasse pronto. Ela viu todo o material, ela preparou o roteiro final, ela fez os textos de narração, ela narrou. Ela convidou um amigo nosso comum, o Ronaldo Rosas, para completar a narração e o filme ficou pronto com essa narrativa suave que ela faz sobre a vida e obra do Euclides da Cunha. Noilton, como é que surgiu a ideia de fazer um filme sobre a vida de Euclides da Cunha? Em 1965, meu pai chegou em casa com um recorte de jornal anunciando um concurso literário sobre a obra de Euclides da Cunha. O concurso que você ganhou até chegar no roteiro, Deixa eu falar. foi uma grande viagem. Até você ter a ideia de fazer um filme. Até a ideia de eu fazer cinema, que eu não fazia cinema, não tinha a menor ideia de fazer cinema. E Euclides criança? Como é que foi esse processo de escolha do ator que ia fazer Euclides criança? Aí chamou o maquiador, cabeleireiro, cortou-se o cabelo da menina. Aí eu falei, agora pinta, né? Tinge o cabelo da menina. Aí tingiu-se o cabelo da menina, a menina ficou um Euclides da Cunha perfeito. E ela tinha que chorar nas cenas, né? Porque ela ia ver a morte da mãe dela. Ela entrava no quarto, a mãe estava na cama morta. E no dia seguinte a mãe ia ser enterrada. Então ela tinha que chorar muito. As cenas tinham que mostrar ela chorando. E eu acho que nós conseguimos umas cenas muito interessantes dela chorando. De lá para a bancada do jornalismo da TV Manchete não demorou e por muitos anos encantou os cariocas com seu brilho ao lado do colega de uma vida, o jornalista Ronaldo Rosas.
Eu estava me lembrando hoje de madrugada do tempo que eu apresentava o Jornal da Manchete junto com a Leila Richards. Era uma alegria. 14, 15 anos juntos apresentando o Jornal da Manchete. Depois a gente se reuniu de novo na TV Educativa. O Fernando Barbosa Lima era o presidente da TV Educativa e convidou a gente para apresentar o Edição Nacional. Aí, Ronaldo Rosas, Leila Richards, de novo na bancada. Em 2009, a Leila me convidou para tomar um café na Multirio. Vem aqui tomar um multicafé feito pelas meninas da Copa. No dia seguinte, eu estava contratado pela Multirio. Foram 7 anos trabalhando juntos aí. Bom, Leila, você é responsável por muita coisa na minha vida. Eu quero que você esteja com o Senhor e o nosso Pai esteja com você, te abençoando e te iluminando. Mantenha seu sorriso, por favor. Um beijo. Te amo. Era uma vez um menino chamado Euclides, que vivia na fazenda Saudade. Quando ele tinha 3 anos, o Leto, escravo da fazenda, voltou da Guerra do Paraguai. Euclides nem percebeu quando Leto passou em direção a Senzala, seguido por Abelão. Foi um dia muito estranho aquele. Ficou para sempre na memória do menino Euclides. Em São José do Rio Pardo, onde Euclides escreveu Os Sertões, acontece sem interrupções, anualmente, desde 1912, um culto a esse homem e a sua obra-prima. O ritual de celebração desse culto foi elevado à categoria de festa oficial da cidade e do estado de São Paulo, tornando-se um modelo, um exemplo notável de invenção de uma tradição no Brasil. Os riopardenses consideram a cidade berço do livro Monumento Nacional e conseguiram, em 1982, permissão da família para guardar para sempre os restos mortais do escritor. Como é que foram as filmagens em Canudos? Eu consegui filmar em 86 e 87, a infância e os momentos da criação dos Sertões. Depois o filme ficou paralisado totalmente. Por meio dos olhos de uma criança. Por meio dos olhos de uma criança. Então, eu comecei a viajar nessa possibilidade de mostrar Canudos através apenas desse caminhar dele pelo sertão, no Brasil. A dimensão da tragédia você consegue... Através dessas fotos. E através dessa... Tem um momento que eu gravei lá do Euclides desesperado, o Euclides Breno Moroni, correndo pelos sertões, que eu quero fazer isso ralentadamente, botar ele bem desesperado, e fogo, e lua cheia, e bomba, sei lá, e as fotos intermeadas. E vai ser meio documentário, meio ficção. Capítulo Amazônia. Amazônia. Eu, fazendo as pesquisas para fazer o filme sobre o Euclides da Cunha, eu decidi que eu gostaria muito de ir nos lugares onde ele passou.
Leila passou por diversas outras emissoras de TV, mas foi aqui, na Multirio, que encontrou outro talento extraordinário, o de falar sobre cultura e literatura. Ainda em 1997, quando dávamos nossos primeiros passos, apresentou o programa Rio Online Offline, já mostrando que falar sobre a cidade e a diversidade era também a sua praia. Boa tarde. Estamos começando hoje uma série de programas educativos que vão ao ar de segunda a sexta-feira, neste horário, com reprise às 7 horas da manhã. Nosso objetivo é contribuir para a renovação da escola pública. Mas Leila queria mais, sempre mais. Se entregou ao mundo dos livros e da promoção da leitura, quando criou, roteirizou e apresentou por 5 anos o semanal Cidade de Leitores. A mulher, este ser desdobrável, segundo a poetisa Adélia Prado, é presença marcante no programa de hoje. Os entrevistados sempre se surpreendiam com o conhecimento pleno da obra em questão. Leila era capaz de citar páginas e às vezes até trechos do livro. Após a longa espera de quase um mês, em que o jornalista se preparou, recolhendo informações sobre Canudos, Antônio Conselheiro e a região dos Sertões, finalmente, no dia 31 de agosto de 1897, Euclides partiu, adentrando pelo interior da Bahia. Nessa viagem, ele não perdeu um minuto sequer. Nada lhe passou despercebido, demonstrando grande disposição para o conhecimento científico e enorme curiosidade sobre a vida sertaneja. As anotações sucediam-se desordenadas, procurando registrar todos os aspectos nos mais diversos planos. Botânica, geologia, geografia, sociologia, aspectos locais da língua portuguesa, detalhes arquitetônicos, costumes. Bastante excitado, o viajante descobriu o sertão. Ou melhor, tinha início a invenção euclidiana de Os Sertões. Você já abriu os olhos? O filme começou quando Tony Lotar, que na juventude foi indigenista e trabalhou na FUNAI, procurou o cineasta Sérgio Pel, propondo uma parceria para documentar o Quarupi de Orlando Vilas Boas. Pel, que já havia sido convidado pelo pajé Sapaim, acabara de sofrer um acidente automobilístico. Caminha. Tchau. E passou a bola para Noilton Nunes, que imediatamente aceitou o convite. Graças ao impulso inicial do Tony, que não abandonou seu sonho e continuou sempre dedicado à causa indígena, em poucos dias uma equipe estava pronta para uma grande aventura. Eram 4 apenas: Tony, Noilton, a antropóloga Regina Abreu e Pedro Sol, responsável pela fotografia, pelo som, pelos equipamentos. Tony produziu tudo: passagens aéreas, hospedagens, ônibus, barcos e aviões. Julho de 2003, Brasília, parada obrigatória, FUNAI. O índio preserva Amazonas. Amazonas patrimônio Brasil, não patrimônio americano, não. Depois de atravessar por quase 20 horas uma estrada que liga Brasília à cidade de Canarana, percorrendo o estado do Mato Grosso, a equipe tomou um monomotor em direção ao posto Leonardo, no Parque do Alto Xingu. Impressionante divisar do alto a devastação florestal no entorno do parque. O piloto adverte que o desmatamento tem sido crescente, principalmente depois que assumiu o governo do estado do Mato Grosso o governador Blairo Maggi, considerado o rei da soja. Concedendo grandes incentivos ao plantio da soja, ele está queimando tudo em volta, alerta o piloto. Agora só tem mata onde ficam os índios. Num belo dia, a Leila chegou para mim e confessou: eu quero ser cineasta. Eu já sou consagrada como modelo, como jornalista, e agora eu quero ser cineasta. O primeiro filme que eu quero fazer
é lá em Petrópolis. Quero que você participe comigo. Aí fomos a Petrópolis e eu tentei começar a produção do filme. Mas eu estava numa fase muito delicada, com problemas familiares muito traumáticos. Eu não consegui dar continuidade ao processo do filme, o que é para mim um trauma. Então, para reduzir um pouco o sofrimento desse trauma, eu resolvi fazer um filme de longa-metragem e que a Leila vai ter uma parte muito importante dentro desse filme. Então, esse vídeo que nós estamos fazendo agora é um primeiro passo para esse longa-metragem. Nos últimos anos de Multirio, protagonizou outro grande projeto de literatura, em homenagem aos 450 anos do Rio de Janeiro. Falou sobre os cronistas do Rio, sendo ela mesma um deles, e da melhor qualidade. E se não foram cariocas típicos, Sérgio Porto e Stanislau Ponte Preta se juntaram para formar um carioca único, um autêntico cronista do Rio. Seu último trabalho aqui foi o programa Pensares, uma mesa redonda sobre temas contemporâneos com gente que tinha o que dizer. Ao deixar a TV, inquieta que só, Leila ganhou outras telas, em outros espaços, agora no ciberespaço. Seu canal de entrevistas, Leila Richards Mais 60, fazia sucesso no YouTube, falando sobre arte, cultura, política e bem-estar. Esse canal feito especialmente para você que, como eu, tem mais de 60 anos e quer viver a maturidade com mais alegria, mais bem-estar. Obrigada por tudo, Leila Richards. Hoje, nós, seus colegas e os fãs, certamente estamos mais tristes. Mas fica o legado, o seu lindo sorriso, as horas de vídeo e os primorosos textos de quem sempre sabia o que dizer. E o programa termina aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.